A gente não precisa fazer. Oi, pessoal, boa tarde. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje nessa tarde, falando de um assunto tão importante que é saúde mental e bem-estar. Obrigada, Dani, pelo convite, obrigada a todos do Vale do Pinhão. Deixa eu me apresentar para vocês, eu sou a Jéssica, eu sou psicóloga, especialista em Gestalt terapia, saúde mental e programação neurolinguística, e atualmente eu trabalho com psicologia clínica e com recursos humanos. Também sou mentora do programa Bom Negócio. E também temos uma outra convidada muito especial aqui. Pode se Oi, apresentar. pessoal. Eu sou a Catalina Stammer, eu sou arquiteta e designer, sou diretora da Escola Curitibana de Design. Agradeço esse convite do Vale do Pinhão, da Dani, para a gente poder compartilhar um pouquinho dos nossos estudos, nosso aprofundamento em design sensorial, neuroarquitetura e bem-estar nos ambientes, que hoje é o nosso principal propósito. Sentimos esse momento aí muito delicado, né? Um momento aí de saúde no geral, que a gente sente uma preocupação muito grande, né, pelo momento doloroso de tantas famílias que a gente está vendo, assim, uma situação delicada realmente, dos estados mais frágeis aí pelo Brasil, e nada mais pertinente do que falar de saúde mental, né, Jéssica? Com certeza. E então compartilhar um pouquinho aí com vocês também dessa nossa visão sobre o ambiente e o bem-estar junto com a Jéssica, falando um pouco sobre a saúde mental. Isso mesmo. Então, a gente primeiro precisa entender o que é saúde mental. Vocês podem ficar à vontade para ir fazendo perguntas que a gente já vai respondendo, tá? E a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, ela afirma que não existe uma definição oficial de saúde mental. É muito mais amplo do que apenas dizer que é a ausência de um transtorno mental. Então, a gente tem que levar em consideração as culturas, os costumes, a subjetividade de cada ser humano. E, de uma forma bem geral, a saúde mental é um termo usado para descrever um nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional, ou a ausência de uma doença mental, que a gente até vai falar sobre as doenças mentais, né? E aí, basicamente, é a forma como a pessoa reage às exigências da vida, aos problemas, aos sofrimentos, aos desejos, às ambições, às ideias, às emoções. É a capacidade que a gente tem de apreciar a vida, de procurar um equilíbrio entre as atividades, os esforços que a gente tem para ter uma resiliência maior frente a todas as adversidades da vida. É saber administrar a nossa própria vida e as nossas próprias emoções. Então, basicamente, ter saúde mental é quando você está bem com você mesmo e com os outros, é quando você consegue aceitar melhor as exigências da vida, é quando você sabe lidar bem com as suas emoções, é, independente se for emoções desagradáveis ou emoções positivas, mas que fazem parte da vida, é ter uma atitude positiva em relação a você mesmo, é estar sempre em crescimento, desenvolvimento e se realizando, é ter maior autonomia e autodeterminação, é ter uma percepção apurada da realidade, sem ficar distorcendo muito as coisas, né? Você ter um maior domínio ambiental e uma competência social, é quando você geralmente é útil às pessoas, quando você gosta daquilo que você faz, é quando você quando você consegue reconhecer os seus limites e busca ajuda quando precisa. É quando você é congruente com você mesmo, ou seja, quando aquilo que você pensa está de acordo com aquilo que você sente, com aquilo que você faz. E muitas vezes a gente pensa em uma coisa, sente outra e faz outra. E isso só nos afasta da saúde mental. E também é conseguir ficar no aqui e agora, no presente, né? Sem ficar muito no passado, sem ficar muito no futuro. E buscar autoconhecimento. Só com autoconhecimento é que a gente consegue ter uma boa saúde mental. E aí, por que, que a gente não tem saúde mental às vezes? Por que, que a gente adoece? É justamente porque a gente perde essa conexão com nós mesmos. Porque a gente não escuta os sinais do nosso corpo, porque o nosso corpo está o tempo inteiro falando e dando sinais pra gente, que às vezes a gente ignora, e aí vem o sintoma. E o sintoma, ele é somente uma forma do nosso corpo dizer que algo não tá bem, algo não tá legal, e que alguma providência precisa ser tomada.
Então, os sintomas, eles são desenvolvidos pelo organismo para prevenir uma consequência maior ou mais grave. É só um alerta mesmo. Então, a gente tem que entender que nós somos um ser que possui um corpo físico, emocional, mental e espiritual, e eles estão sempre caminhando juntos, não tem como separar. E aí, quando algo fica em desequilíbrio, é quando a gente adoece e aí prejudica a nossa saúde mental. Então, a grande questão aqui é não deixar a bomba explodir, é buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, para ter uma boa saúde mental e sempre perceber os sintomas do nosso corpo. Então, agora que a gente já entendeu esse conceito de saúde mental, por que é tão importante manter a nossa saúde mental em dia, vamos entender como é que está a saúde mental do empreendedor de uma forma geral. Né, já que a gente sabe que aí o empreendedor ele passa por tantos desafios, e esses desafios são diários, a gente sabe que quem empreende geralmente possui uma rotina muito agitada, são altos e baixos no mesmo dia, tem sucesso e tem fracasso aí no mesmo dia também. É uma pressão muito forte, psicológica e emocional. Às vezes passa aí por diversas autossabotagens, tem privação do sono, porque por conta da rotina agitada, às vezes acaba dormindo pouco. Isso afeta diretamente na autoestima, então acaba ficando com uma baixa autoestima. Às vezes sente vontade de desistir, principalmente numa crise como essa, que a minoria estava preparada, né? E aí acaba que tem pouco autoconhecimento e pouco autodesenvolvimento pessoal, porque não sobra muito tempo para se dedicar à saúde mental. E aí, tem uma pesquisa que eles realizaram no ano passado, uma pesquisa norte-americana, que ela diz que os empreendedores têm 50% a mais de chance de ter problemas mentais, 2 vezes mais chance de ter depressão, 6 vezes mais chance de ter um transtorno de ansiedade ou alguma outra doença mental que a gente vai falar. Tudo isso por conta desses desafios que são enfrentados diariamente, como eu citei anteriormente. E eu acho que isso tem muito a ver também com o trabalho que a Kathleen realiza. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, na verdade, a gente se assusta, né, Jéssica, até com esses dados, né, porque chocam a gente, assim, no sentido do tamanho do impacto da questão psicológica e emocional nas pessoas, né? Nós somos um organismo muito complexo, né? E tanto que nós que somos um escritório escola de arquitetura e design, a gente está tendo que se aprofundar cada vez mais e entender mais desse lado psicológico, humano, emocional, e para que isso venha para o físico, para um ambiente físico mais saudável, né? E também vai de encontro com várias pesquisas aí das instituições de todo o mundo, vários lugares do mundo têm feito pesquisas nesse sentido de neurociência, né, design sensorial, essa questão do impacto do ambiente no ser humano e que como isso pode colaborar para a melhoria desse equilíbrio, né, que você está comentando. Então, assim, como que a gente consegue equalizar uma fórmula aí que o ambiente traga respostas a esse estímulo fisiológico, né, que a gente tem. Então, a gente estuda dentro desse universo do design sensorial, que para alguns parece um pouco complexo, mas na verdade nada mais é do que destrinchar nossos sentidos aí, né? A gente, quando a gente era criança lá na escola, a gente ouviu muito falar sobre os 5 sentidos, então a gente aprende sobre tato, olfato, paladar, audição e visão, né? Só que hoje a ciência vem de 10 anos para cá se intensificando nessas pesquisas, e hoje a gente fala de mais de 20 sentidos que a gente pode, digamos assim, sensibilizar. O corpo já tem esses sensores, né? E a gente está recebendo informação o tempo todo. Então, de tudo que vem trabalhando, estudando também, a gente vai entendendo que o corpo é uma esponja de estímulos aí, né, que a gente recebe e tenta traduzir em emoção e tenta trazer isso para uma rotina. Realmente, daí a saúde das pessoas vai ficando bem comprometida, principalmente, né, diante de situações como essa que nós estamos passando. Né? Então, dentro desse trabalho, o nosso objetivo é se aprofundar nisso e fazer com que o ambiente ele colabore para minimizar esse momento de mudança de vida, de mudança de comportamento, mudança de prioridades aí, né, que a gente vem passando. Que bacana, tem tudo a ver, né, uma coisa com a outra.
E aí, o que eu tenho percebido também é que as pessoas vinham num ritmo muito acelerado de trabalho, não tinham tempo para parar para pensar e olhar a sua própria vida, e aí foram obrigadas a desacelerar, ficar mais tempo em casa, e aí começaram a entrar em contato com coisas que já existiam ali, mas que não estavam dando conta. E aí a demanda no consultório de psicologia aumentou muito agora, por conta dessas doenças mentais que que se manifestaram agora. Então, o que, que tem mais aparecido no consultório atualmente? Eu vou falar sobre essas doenças mentais. Primeiro, ansiedade. Ansiedade está disparada, assim, muita gente tem, muita gente está percebendo ela agora. E a gente primeiro precisa entender que tem a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Ansiedade normal todo mundo tem, todo mundo sente, principalmente frente a um perigo, como essa crise que a gente está vivendo, uma crise social, econômica e de saúde. Então, é normal que a gente se sinta mais ansioso. O problema é quando a angústia é tão forte que a gente não consegue mais controlar e aí começa a afetar na nossa qualidade de vida. E aí a gente começa a ter sintomas como muito medo, fica muito tenso, é uma preocupação excessiva, palpitação, tremor, sudorese, falta de ar. Enfim, são diversos sintomas que a pessoa pode ter. Pode afetar no sono, no peso. E aí começa a interferir muito na qualidade de vida. Só que para ser considerado patológico, tem que durar aí cerca de 6 meses, mais ou menos. Só que você não precisa esperar dar 6 meses para buscar ajuda. Se você vê que é algo que já está muito intenso, você já pode buscar ajuda para começar a trabalhar isso em você. E aí uma outra coisa também que tem aparecido muito é depressão. 15% da população mundial tem ou já teve depressão em algum momento da vida. E os sintomas é bem diferente assim da ansiedade. Por mais que a ansiedade traga pensamentos negativos, a depressão também. Mas são coisas bem diferentes, né? Aí na depressão a pessoa ela perde o interesse em atividades, fica com o humor mais deprimido, ela tem uma tristeza profunda. É normal também que a gente se sinta assim em alguns momentos da vida, mas quando começa a atrapalhar o seu dia a dia, interfere na sua qualidade de vida, daí é a hora de buscar ajuda e investigar melhor para entender o que, que é isso, né? A pessoa ela também tem muitos sentimentos de culpa, ela perde o interesse em fazer as coisas que antes ela tinha muito interesse, tudo é sem graça, tudo é sem cor, ela tem fadiga, falta de energia, já acorda cansada, sabe? Também interfere no sono, no apetite, enfim. E para ser considerada doença também tem que durar aí uns 6 meses, tá? Então é normal que as pessoas agora se sintam mais tristes por conta de tudo que está acontecendo. Não quer dizer que seja uma depressão, é só um humor mais deprimido. Mas aí é sempre um profissional que vai distinguir, né? Se é patológico ou se não é. Tudo depende. Uma outra coisa também que tem aparecido muito é transtorno bipolar. Hoje a gente já tem mais de 2 milhões de casos no Brasil por ano, então é muita gente com transtorno bipolar. E aí as pessoas acham, geralmente, né, que o transtorno bipolar é aquela pessoa que muda de humor com muita facilidade. E na verdade não é bem isso. O transtorno bipolar, a pessoa ela passa por fases. Tem a fase depressiva, que ela fica ali um momento, por exemplo, um mês deprimido, que não consegue nem levantar da cama, de tão triste que tá, e depois ela passa para a fase de mania, que daí tudo é um carnaval, tudo é festa. Aí são pessoas que geralmente saem na rua e fazem multa, assim, o dia inteiro até perder a carteira, ou saem comprando um monte de coisa. É como se ela realmente estivesse em festa e no carnaval, sabe? Pode ter até uma alegria extrema que não é normal. E aí, isso é crônico, não tem cura, só tratamento, pode durar aí a vida inteira mesmo. Então, o tratamento, ele é extremamente essencial, não tem como fugir. E outra coisa também, que inclusive é a última, só vou trazer essas 4, uma outra doença mental que tem aparecido muito agora é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico são crises de ansiedade intensa, onde a pessoa ela tem a sensação de que vai morrer.
ela tem falta de ar, ou ela acredita que está tendo um ataque cardíaco. Isso dura mais ou menos em uns 10 minutos, e aí depois a pessoa se sente extremamente cansada e com medo de tudo. Tem medo de sair de casa, porque tudo para ela fica assim um exagero, sabe? De problemas que podem acontecer. E ela realmente acha que vai morrer. E isso é o que mais tem, de todas essas, é o que mais tem aparecido. Então, precisa de tratamento. Pode ser que a pessoa tenha uma crise só e depois nunca mais na vida tenha, ou pode ser que ela tenha sempre. Então, precisa buscar ajuda, com certeza. Não dá para deixar a bomba explodir, né? E aí, diante de todas essas doenças mentais que eu percebo que mais tem aparecido agora nesse momento, são doenças que já tinham antes, que já tinham uma demanda alta antes, mas agora é mais, né? E aí, o que tem que fazer? Como é que vai tratar isso? Como é que tem que lidar se você tem ou se você conhece alguém que tem? Né? O primeiro de tudo é você manter uma vida saudável, uma alimentação saudável, praticar atividade física, dormir bem, se afastar de pessoas que te fazem mal, né? E manter relacionamentos saudáveis com pessoas que você gosta. Isso é o básico de tudo. Depois é buscar os tratamentos tradicionais, que é com médico e psicólogo. E o médico é que vai decidir se você precisa de medicação ou não, se ele receitar é porque tem que tomar. E psicólogo não receita remédio, né? Daí faz a terapia. E também tem muitas outras terapias alternativas hoje, que não é só com médico e psicólogo, mas que ajudam muito, que é, por exemplo, acupuntura, reflexologia, aromaterapia, hipnoterapia, que é você trabalhar com cores, cheiros, que daí eu acho que tem muito a ver com o trabalho da Kathleen, né, também. Tudo isso influencia no seu humor, em como você enxerga as situações, como manifesta as suas emoções e sentimentos. Então, tudo isso influencia, tudo isso ajuda. Hoje a gente pode fazer uso de florais, de óleos essenciais, são alternativas assim paliativas, né, que em conjunto com o tratamento médico e psicológico tem um efeito muito bom. E hoje também, como a gente ainda está em quarentena, não está podendo sair, pode fazer terapia online com psicólogo, tem a telemedicina também que já foi aprovada, então não tem desculpa para não buscar ajuda, sabe? É verdade. Não é, Kathleen? É verdade, a gente tem sentido isso, né, no escritório e na escola também, através dos nossos alunos, que a maioria são profissionais da área já, que vem buscando se aprimorar, justamente nessa dificuldade que a gente tem hoje. Muitos clientes chegam, né, empresários que vêm fazer sua obra de interiores, digamos assim, sua reforma do ambiente comercial, ou mesmo as pessoas que estão fazendo uma reforma residencial, elas chegam muito sem saber o que elas querem, e isso acabou gerando toda essa demanda da gente se aprimorar para esse lado mais humano. Então, no começo, em alguns grupos de estudo, a gente sentiu assim que sem um psicólogo a gente não conseguiria atender, né, por tamanhas as diferenças e mudanças de comportamento que a gente vem vivendo, né, e isso a gente estuda bastante, uma base de antropologia, né, então tem estudos canadenses muito interessantes que falam sobre isso, que falam justamente da insegurança, da incerteza do que nós vivemos hoje, né, por quê? Porque a gente nunca viveu esse formato, então a gente entende assim, a gente foi criado de uma forma, educado de uma forma, cresceu de outra forma e tem que atuar no mercado, atender, se relacionar de uma outra forma ainda. Então, esse espaço ele é muito curto para a gente assimilar tudo isso e se posicionar perante isso, né? E pelo que a gente entende como escritório de arquitetura e design, como escola que pesquisa essa área, é que realmente o ambiente pode ser um facilitador, né, para amenizar essas ansiedades, né, então esses estímulos, né, como você comentou, que colaboram, ele não é um tratamento, mas ele colabora para uma melhoria de vida, né, e para nós, o principal ponto que tem chegado aqui, até como uma curiosidade, é a questão da solidão, né, que hoje a Organização Mundial de Saúde também fala sobre uma epidemia da solidão, né, então as pessoas nem
nem tinham noção disso, né? E hoje é um assunto seríssimo, né? As pessoas vivendo numa unidade familiar cada vez menor, né? E uma redução de espaço, e para nós, por exemplo, brasileiros, a maioria teve a oportunidade de crescer em casa, né? Então, essa mudança para apartamentos, apartamentos cada vez menores, né? Então, essa urbanização extrema, às vezes, para nós, choca, é difícil da gente entender, né? Por incrível que pareça, para o brasileiro, é muito difícil, por exemplo, não ter uma lavanderia, né? Coisas que muitas vezes fora do país acontece, para nós são rotinas culturais, como você falou, que dão uma segurança emocional, né? No dia a dia, né? O brasileiro, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande de falar que vai, por exemplo, lavar um calçado na pia da cozinha. Né? E em outros países isso é comum, porque você vai esterilizar a pia depois de fazer essa higienização. Mas para nós, a nossa cultura, que a gente tem que saber respeitar isso também, até essa transição, né? Ela é chocante, né? Ela é desconfortável, ela gera uma inquietação aí, né? E a gente vê, por exemplo, nos últimos anos também, em São Paulo, a gente tem alguns cases, algumas construtoras que estão trazendo apartamentos de 10 metros quadrados, né? Isso foi inovação agora de 2 anos para cá. Então, só, pessoal, para vocês terem uma ideia, 10 metros quadrados é menos do que uma vaga de carro. Uma vaga de carro médio, um carro médio, tem 15 metros quadrados. Então, você viver em 10 metros quadrados, ele é um repensar de tudo, né? Um repensar de consumo, um repensar de prioridade da sua rotina, um viver fora muito mais do que dentro, né? E esse fora, como que é esse relacionar, né? Como que eu me relaciono com os meus vizinhos, com as pessoas? Quer dizer, tudo isso a gente está falando que um ambiente físico é um mediador desse relacionamento, né? Porque em 10 metros quadrados, se vocês pesquisarem também, é muito fácil de achar esse case para visualizar o que é esse apartamento. Dificilmente moram muitas pessoas, é inviável, né? Então, é uma unidade, um quarto, praticamente. E como é a gente se encarar nesse autoconhecimento, né, Jéssica? Que eu acho que é o que mais chama atenção na hora nossa aqui de fazer um briefing, na hora que a gente pergunta o que o cliente quer sentir nesse espaço que ele vai viver, né? E daí a gente pega o momento quarentena aqui para dizer, né, que as pessoas preparam as casas para estar pouco nelas, né? Então a gente fez alguns cursos aqui, algumas coisas falando sobre isso, porque é chocante, mas apesar da casa a gente preparar o que a gente mais gosta, então geralmente as pessoas põem lá um cantinho onde elas fazem algum tipo de hobby, um canto de leitura, uma rede que gosta de deitar. Agora que a gente está sendo obrigado a ficar, vem tudo à tona, né? O que você acha, Jéssica? Não, é bem isso mesmo. E uma dúvida que surgiu aqui enquanto estava falando é como que a pessoa poderia preparar de uma forma bem prática o ambiente dela para que ela tenha um bem-estar mesmo? É possível isso? Com certeza. Na verdade, assim, dentro desse processo, porque acaba sendo um processo de autoconhecimento, inevitável, né? Porque a gente faz o que a gente está acostumado a ver, não o que a gente está acostumado a sentir. Então, aí a gente tem um universo gigantesco de possibilidades, né? Então, assim, por que tem que ser nesse formato? A casa tem que estar nesse formato, o home office tem que ser assim, não tem que ser assim, né? Então, se a gente puder escutar um pouco mais o que a nossa história traz, né? E o que nos promove bem-estar, porque às vezes as pessoas pensam que é um super projeto, uma super composição, e é muito mais um ritual, um pequeno gesto que você adquire no seu dia a dia que faz toda a diferença. Vou dar um exemplo aqui. Você criar uma bandeja de chá ou de café e trazer isso para perto de você, se é uma coisa que você gosta, para que durante o seu dia você admire isso, sabe? Como beleza, né? que faça uma nutrição, digamos assim, dos vários aspectos, né? Porque justamente esse prazer, né, que os antropólogos falam, alguns estudos dizem que a gente tem que contemplar eles de diversas formas, não é um prazer físico como as pessoas pensam, né? A gente vem de uma cultura que você fala a palavra prazer, as pessoas pensam só no prazer físico. Na verdade, o prazer aí é muito mais amplo, né? Você mesmo comentou, né? Então, assim, o prazer psicológico, né? O que te dá uma segurança, que te dá um contexto, um prazer ideológico. Então, se você está lá fazendo, por exemplo, o design da sua empresa, o ambiente da sua empresa, aquilo te representa, né? Socialmente, ideologicamente, são prazeres que a gente nem considera.
né? Mas que, na verdade, tem um reflexo muito grande no que a gente faz. Né? Então, isso tanto residencial quanto comercial, institucional, isso tem que estar sendo visto de alguma maneira, pensado sobre isso de alguma forma. Né? Então, na nossa casa, hoje, falando de quarentena, né, home office e tudo mais, olha, vamos tentar quebrar um pouco os paradigmas que a gente tem, tanto culturais quanto familiares, desconstruir um pouquinho isso e olhar que o que para nós nos satisfaz, nos trazendo um calor, né, um acolhimento, uma harmonia, porque o que eu acho que poderia ajudar e amenizar nesse momento seria justamente isso, a gente poder achar pontos onde a gente coloca um pouco da nossa emoção, do nosso psicológico e conforta isso, né? Porque é um momento muito delicado e inevitável a gente pensar que a gente sofre, né, de ver a situação como um todo, né? Não tem como a gente ficar alheio, né, como você mesmo falou. Sim, com certeza. Então é algo muito mais pessoal e que envolve autoconhecimento. Primeiro você precisa saber o que você gosta e o que te faz bem, para depois você externalizar isso, né? Inclusive, ontem eu publiquei um texto nas minhas redes sociais que fala mais ou menos isso. Eu coloquei assim: se o seu armário tá bagunçado, então a sua vida também tá bagunçada. Porque sim, a bagunça externa reflete a sua bagunça interna também. Se você não é capaz de arrumar a sua mesa de trabalho, a sua bolsa, o seu armário, as suas coisas externas, você também não está sendo capaz de organizar a sua vida internamente. Porque aquela bagunça parada, aquelas coisas acumuladas que você deixa, é energia parada. E a nossa vida é inteira de energia. Então, isso inteira reflete, movimento, né? e isso reflete no nosso interior também. E aí eu até coloquei algumas dicas lá que se você quer começar a organizar a sua mente, comece organizando o seu ambiente externo também. Isso também é uma forma de autoconhecimento, né? Eu acho E que eu tem acho que tudo. Pode até falar. chocante, assim, as pessoas se verem tanto nas casas, né, muito do conflito inicial das primeiras semanas de quarentena, né, Jéssica, é assumir que a gente é extensão, né, e muitas vezes a gente não quer ver isso, né, a gente não quer ver que a bagunça somos nós, né, então, de repente, é um olhar assim, do que o nosso ambiente representa que não nos agrada também, né, então, acaba ficando muito evidente certas coisas que não são tão confortáveis, né? Eu até dei uma dica esses dias, por exemplo, a gente tem muitas peças em casa que às vezes são herdadas ou vêm de algum presente, alguma coisa, mas que a gente fica por uma questão social, uma questão familiar, né? E que fazem extremamente mal para nós. Então, nesse momento, é o momento de reavaliar, que a gente tem que buscar força em qualquer detalhe, né? Então, se é uma coisa que incomoda, repensa isso, ou o local disso, ou a forma como você expõe isso, né? Para que não faça aquela agressão a nós mesmos no nosso próprio ambiente, né? Sim, com certeza. E aí eu até pego o gancho com a pessoa que tá deprimida, por exemplo. Aí às vezes é uma pessoa que tem muito apego com as coisas externas, acumula um monte de coisa, tem um monte de coisa do passado guardada e fica ali remoendo, e aquilo vai deixando ela cada vez mais deprimida. Então o desapego das coisas também é uma forma de ir melhorando a sua forma de lidar com você mesmo, com os outros, né, com as suas coisas e de ir trazendo um bem-estar. Sim. E eu queria te perguntar uma coisa, Jéssica, a respeito da simplificação. Eu vejo que tem gente que, assim, acabou com tudo da casa para a questão de facilitar a rotina. Isso também é delicado, né? Porque as coisas requerem, lógico, a gente sabe que a logística é complicada, mas desconstruir essa unidade, assim, né, visual, esse ambiente que é acolhedor muitas vezes, para poder só focar na funcionalidade também é ruim. O que você acha? E eu acho também que isso é muito pessoal de cada um, né? Você diz daquelas pessoas que optaram em não ter praticamente nada em casa, né? Sim, Tudo muito funcional, tudo muito prático. Tem pessoas que eu acho que se adaptam super bem a isso, se sentem super bem, mas se você não é assim, se você não tem esse perfil de ser muito prático e muito simplista, não adianta querer entrar nessa onda que não vai te fazer bem, né? sim. Então é algo realmente muito pessoal. Por isso que o autoconhecimento ele é importante para tudo nessa vida, até para você saber se você vai gostar de morar em um ambiente ou não.
né? Porque, como você falou, é sempre uma extensão aonde a gente mora, as roupas que a gente veste, os livros que a gente lê, as coisas que a gente assiste na TV, tudo tá falando sobre você. E aí entra naquela questão da gente não ouvir os sinais do nosso corpo. Porque às vezes você passa o dia inteiro na TV, principalmente agora, o dia inteiro vendo o jornal com essas coisas absurdas que eles estão passando, e você fica alimentando o dia inteiro a sua mente com essas coisas ruins, só morte, tragédia, e isso tá te fazendo mal, você tá ficando ansioso, deprimido, não se dá conta disso, e quando vê, a bomba explode. Então, a gente tem que ouvir os sinais do nosso corpo. Isso a gente tem notado algumas pessoas mudando o comportamento, inclusive em relação à televisão, né? Claro, hoje a gente está num universo muito digital e cada um num universo pessoal digital, né? Através dos tablets, dos celulares, enfim. Mas a TV já não sendo o foco dos projetos, isso tem se desconstruído um pouco, justamente porque alguns clientes já vêm dizendo que isso tem feito mais melhorias assim na rotina, né? Tem aliviado um pouco a tensão, não ligar tanto a TV, não ver tanta coisa ruim. A gente já vê um reflexo assim de mudança nos projetos de interiores residenciais, né? E essa diminuição do estímulo, né? De informação, né? Porque essa quantidade de informação ela também acaba sendo extremamente prejudicial. Chega num momento que o empresário, né, ou as pessoas de modo geral estão totalmente sobrecarregadas, né, de tanto conteúdo. Uhum, com certeza. E aí eu acho assim, ó, para quem entrou agora na live e para a gente dar uma resumida já do que foi falado, né? Primeiro a gente explicou sobre o que é saúde mental, o que é bem-estar, como que você tem uma saúde mental, por que a gente adoece, que é justamente quando a gente perde essa conexão com a gente mesmo. E aí depois a gente comentou sobre a saúde mental do empreendedor, principalmente agora, nesses momentos de crise. Tem até pesquisas que mostram que o empreendedor ele tem maior chance de adoecer mentalmente. Daí depois a gente explicou sobre o que é ansiedade, depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico, que são as doenças que mais têm aparecido hoje. E aí a forma de tratamento, que a gente sempre tem que partir para o tradicional, que, assim, sempre não, mas é o que mais é eficaz, né? Médico, psicólogo e as terapias alternativas. E aí a Catalin fez um link. Você poderia explicar para a gente, bem resumido, assim, de tudo que já foi falado até agora, para quem chegou agora, né? Claro, claro. Então, na verdade, assim, a gente falou um pouquinho sobre a importância do ambiente externo, né? Como a gente recebe estímulos aí por mais de 20 tipos de sensores que a gente tem no corpo e como o ambiente ele ajuda ele colabora com esse bem-estar, né? Então, nós somos seres que estamos em constante troca de informações com o nosso entorno, né? Tanto outras pessoas, quanto animais, quanto o nosso contexto físico construído em nosso ambiente realmente, né? E como isso pode colaborar, né? Então, como a gente pode aprofundar o nosso olhar para como a gente quer se sentir, né, nesse espaço. Então, a gente desconstruir um pouco os nossos paradigmas, nosso olhar cultural, deixar de ser tão engessado, talvez, para que a gente possa se abrir mais às nossas sensações e como a gente consegue passar isso para as outras pessoas também no espaço. Uhum. E aí, como é um momento de muita ansiedade para a maioria das pessoas, a gente vai passar um exercício de respiração que ele pode ser feito em qualquer momento do dia, não tem contraindicação, e ele ajuda a aliviar a sua ansiedade instantaneamente e ajuda a te trazer uma clareza mental. Então, você pode fazer isso quando você acorda, quando você está precisando resolver um problema, mas não consegue. E ele consiste em 4 etapas. As 4 etapas têm o mesmo tempo. Primeiro, você vai inspirar o ar por 4 segundos. Depois de inspirar o ar por 4 segundos, você vai segurar o ar no seu pulmão por mais 4 segundos. Depois você vai expirar o ar por 4 segundos. E depois você segura o pulmão vazio por mais 4 segundos. E aí você pode repetir isso por alguns minutos, várias vezes no dia. A sua ansiedade vai diminuir na hora e você com certeza vai conseguir pensar melhor sobre qualquer coisa que você precisa fazer, principalmente se for um problema ou se você sente que está mais angustiado ou com muita ansiedade.
Então, só para relembrar, inspira por 4 segundos, segura o ar no pulmão por 4 segundos, expira por 4 segundos e segura o pulmão vazio por 4 segundos. É bem simplesinho. E é só repetir ele por vários minutos que a ansiedade vai aliviar. É uma ótima dica, né, Jéssica? Com certeza. Algo que todo mundo pode fazer muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer em qualquer momento do dia. E eu não sei se a gente tem algumas perguntas aqui do pessoal. Vamos ver aqui. Se chegou alguma coisa. Enquanto isso, eu queria dar uma dica aqui, Jéssica, enquanto você dá uma olhadinha. Eu queria falar para, se tiverem empresários aí, aproveitarem esse momento de quarentena para repensarem ou pensarem em como seus ambientes podem estar aí mais preparados para essa nova fase. Se isso já vinha se acentuando de uma maneira muito rápida para nós aqui, né, de arquitetura e design, então é uma dica, assim, um compartilhamento aí de uma informação. Agora é o momento da gente se abrir, assim, a uma forma muito verdadeira de comercialização, né? As pessoas estão precisando dessa segurança, dessa transparência de intenções das empresas, o que elas realmente querem oferecer, de que forma elas querem colocar seus produtos no mercado, o que elas estão oferecendo, e o que as grandes marcas já estão fazendo, que chama as love marks, né? As marcas que são amadas pelo seu público, é muito mais do que você consumir só um produto, né? Você consumir todo um contexto, a tal da experiência do usuário, que algumas já devem ter escutado falar, né? Mas essa experiência, ela não é uma experiência de iludir as pessoas, né? Então, assim, o visual merchandise que a gente conhece lá de trás, ele tentava colocar uma série de cenários para induzir as pessoas a compras. Hoje a gente precisa reavaliar isso, né? Rever esses conceitos aí e mostrar justamente quais são as ideologias das empresas. Então, talvez seja um momento bacana das pessoas aproveitarem para pensar sobre isso, né? É algo bem, bem subjetivo e bem importante. Com certeza. Chegou uma pergunta aqui para mim. Uma pessoa perguntou assim: se as cores influenciam no nosso bem-estar, as cores do ambiente. Daí eu acho que essa seria mais para você. Então, as cores com certeza influenciam, né? Hoje o que existem, claro, parâmetros que são considerados gerais, assim, né? Cores que são mais calmas, cores que são mais estimulantes, mas hoje a gente entende que esses estímulos têm que ser combinados ao que as pessoas realmente sentem, né? Então, esse processo também é muito individual. Tá, então, essa é a grande chave desse momento, essa grande descoberta da neuroarquitetura, né? Que essa visão, por exemplo, o que pode ser ótimo a um lilás, que pode ser para uma pessoa maravilhoso, pode ser tranquilizante, né? Que seria uma cor mais, digamos, mais calma aí, para outro pode ser um oposto disso, porque ela teve uma experiência ruim em algum momento com essa cor, e isso está lá no inconsciente dela, ela não sabe explicar, mas aquilo faz mal para ela, né? Então a gente tem que estar um pouco mais aberto, né, a isso, mas com certeza as cores são fundamentais para a composição aí do que as pessoas vão sentir, inclusive na questão da temperatura, né, da gente sentir mais calor ou mais frio, a gente tem um impacto psicológico também das cores, né, que não é só a temperatura do ambiente em si. Então não tem muito isso, tipo, branco para mim significa paz, mas não quer dizer que vai significar para todo mundo, né? De jeito nenhum, exatamente isso, né? A gente fala que existe o que é o caráter do ambiente, né? Que é uma característica comum a todos, que todas as pessoas vão entender, né? As pessoas que frequentarem o ambiente, a maioria delas, da população, vai entender se o ambiente, por exemplo, é sofisticado ou não, se ele é mais despojado, né? Agora, se, por exemplo, ele é tranquilo ou ele é agitado, é muito pessoal, porque vai de um contexto, né? Até esses dias eu dei um exemplo, né? Um ambiente extremamente envidraçado. Tem pessoas que acham libertador, né? Aquele ambiente extremamente revigorante, né? Ela olha para aquilo, ela se enche de estímulos positivos. E tem pessoas que se sentem extremamente vulneráveis, né? E a gente, dentro da arquitetura e do design, considerou sempre muito pouco isso, né? É algo que é muito recente, a gente avaliar que o impacto disso seja muito maior do que a gente imagina. Com certeza. Então, o principal é levar em consideração
a individualidade, né, de cada ser humano mesmo. Sim. E aí tem uma outra pergunta aqui que chegou para mim, que é como identificar se a ansiedade já virou uma doença, se ela já é patológica, né? Daí, isso depende do tanto de angústia que ela está te trazendo. A ansiedade todo mundo tem, todo mundo sente, todo mundo vai continuar sentindo. Quando a gente está frente a uma situação de perigo, ela vai ser um pouquinho maior, isso é normal, mas se isso está te trazendo muita angústia, se você sente que já perdeu o controle da situação, que está muito difícil para você, está te trazendo sofrimento, está interferindo no seu sono, principalmente, na sua alimentação, daí é hora de buscar uma ajuda sim. E não necessariamente que você vai ter que tratar isso com medicamento. Muitas vezes só a terapia já resolve. Então, tudo depende do tamanho do seu sofrimento. É você que vai saber se você está dando conta de lidar com isso sozinho ou não. Mas se tiver muito difícil, não tem problema nenhum em já ir buscar ajuda, né? Como aquilo que eu já tinha comentado, é só não deixar a bomba explodir. Porque isso é o que a maioria das pessoas fazem. É quando já chega num nível absurdo de sofrimento, daí elas buscam ajuda. E o ideal é buscar antes, é ouvir o que o nosso corpo está dizendo. Porque aí, às vezes, a gente vai prolongando muito esse sofrimento, depois já tem uma insônia que não consegue controlar, daí não é mais a ansiedade só que tem que tratar a insônia, tem que tratar, além da ansiedade da insônia, tem que tratar, às vezes, porque ganhou peso, porque comeu demais, ou perdeu muito peso, porque daí deixou de comer. Enfim, daí começa a virar uma bola de neve, começa a aparecer um monte de coisa, então tem que buscar ajuda antes, bem antes. Posso dar uma dica também aqui, Jéssica, antes talvez, né, dessas fases que são tão delicadas, né, que realmente a pessoa já precisa de um acompanhamento mais próximo, assim, rituais de bem-estar, como eu estava comentando, pequenas coisas, sabe, que as rotinas da casa não sejam só as coisas chatas, né, então a gente esquece disso. Então, por exemplo, comer, né, vai comer em casa, tá, né, numa situação que a gente está agora, que a gente é obrigado a ficar, arruma a mesa, sabe? Faz isso de forma bonita, degusta esse alimento com calma, sabe? Não atropela. Então, as pessoas reclamam demais para nós aqui que não conseguem cuidar de plantas, a maioria dos nossos clientes, sabe? Não põe planta. As plantas, elas são. O fato da gente ver a transição delas de fase, cair as folhas, nascerem as flores. Gente, isso é uma ligação com a natureza que, para nós, nesse momento, é essencial, principalmente para quem estiver em apartamento. Né? Então, assim, se você tem a oportunidade de cuidar, né? Quem tem animalzinho, pet, é maravilhoso, né? Porque daí a troca é muito maior. Mas se você não tem a oportunidade de ter um bichinho, tenha uma planta, né? Faça esse exercício, vocês vão ver que rico. Eu também já matei muita planta na vida, né? Hoje eu já estou me superando nesse quesito, porque no final o que acontece é que a gente acaba esquecendo delas, mas se a gente criar uma rotina, tem plantas que são super adaptadas aí ao ambiente de interiores, nos faz muito bem florescer, né, ver florescer uma flor, ela abrir, ver todo esse ciclo realmente, né, de algo vivo que está com a gente ali e numa troca mais próxima, né. Então, esse ritual pode ser, como eu falei, você fazer a mesa, arrumar a mesa, ter tempo para sentar e olhar para isso e conversar com as pessoas, né, que estão com você aí, se desconectando um pouquinho, fazer uma atividade manual, né, muita gente não está conseguindo ler, né, pelo que me falaram, assim, algumas pessoas comentando aqui comigo não conseguem muito se concentrar, mas ver coisas bonitas, né, fazer esse contraponto, como a Jéssica falou, desligar um pouco a TV só de coisa ruim, né, e se voltar para coisas que a gente gosta, de repente até ver alguns álbuns de foto de viagem que foram prazerosas e coisas assim, mudar as fotos dos porta-retratos, que a gente não costuma muito fazer. São pequenas coisas, mas fazem muita diferença. Com certeza, te faz ficar no presente, no aqui e agora, né? Sim, uma torta de maçã que enche o ambiente de aromas, um pão caseiro, né? Quer dizer, tudo isso é um ritual, né? Que você tem um começo, meio e fim, e te dá uma sensação de pertencimento àquele local, né? Quer dizer, você com as suas coisas, com os seus familiares, enfim, né? E fora que é realmente romper um pouco, né? O tradicional que a gente está acostumado, até a rotina de trabalho, né? Com certeza, alivia a ansiedade bastante. E aí chegou uma outra questão aqui para você, da Elizabeth.
Ela perguntou assim: Catalin, estou montando um cantinho da paz. Estava há tempos mentalizando e nesse período de quarentena vou colocar em prática. Você tem sugestão de cores para relaxar? Então, voltamos às cores. As É. cores são muito relativas. Eu tô no momento das nossas pesquisas aqui, que eu tô, lógico, as cores elas estão de várias formas para nós em vários estímulos, né? Os aromas para nós nos trazem cores, né? Quer dizer, a gente é um ser muito mais complexo, né? Então, assim, cores calmantes geralmente são aquelas que não nos agitam tanto. Então, muito mais do que você falar assim, não use tal cor, tente manter uma mesma paleta de cores, né? Então, assim, a mesma proximidade, tá? Cores complementares, não contrastantes. O contraste é que gera mais o conflito, digamos, a agitação do nosso olhar. Né? Então, por exemplo, cores são cores mais quentes, claro, vermelho, laranja, amarelo, sim, mas se você colocar um vermelho com um verde, ele vai te chamar muito mais atenção, isso vai ser muito mais agressivo. Então, você falar de um ambiente que te tranquilize, talvez seja mais no sentido de você escolher uma cor e ficar nas complementares dela. Talvez fosse uma melhor solução, né? E aquela que você tiver mais afinidade, né? Os tons de azul são sempre muito indicados para a questão de relaxamento, né? Essa questão de estar ligado ao céu, a essa quantidade, essa imensidão azul do mar, né? Então, ela traz muito essa visão psicológica, emocional. Mas não tem uma regra, né? A regra é não ter regra. A regra é a gente se sentir muito bem, né? Agora, um cantinho da tranquilidade é maravilhoso. Super indico, eu acho muito bacana essa ideia. Uhum, tá certo. Então, o ideal é a gente ficar sempre nos tons. Por exemplo, vários tons de azul, vários tons de verde, de Sim. rosa. Não fazer, tipo, uma parede azul, outra vermelha. Aí vai ser muito estimulante, né? Então, aí realmente o ambiente você vai entrar e o olho vai percorrer esse contraste e vai te dar um estímulo mais agitado, né? Então, fugir um pouco dessa agitação e daí lembrando, pensando nisso, sobre a gente estimular, aproveitando aqui o gancho, né? Estimular mais de um sentido. Pensa no aroma, pensa na iluminação também, nessa questão do aquecer o ambiente, por exemplo, quem gosta de uma luz um pouquinho mais quente, mais baixa, isso também acaba sendo um cenário mais que tranquiliza mais, né, diminui a nossa atividade mental, então acaba, né, então uma luz um pouquinho mais baixa, uma cortina, alguma coisa que tampe um pouco a claridade externa, né, isso tudo ajuda a amenizar e aromas, né, como eu falei, então esses outros, a sonorização, ou, pessoal, também o cuidado com ruído, porque, na verdade, às vezes você não precisa sonorizar nada, você não precisa pôr música ambiente, mas você tem muito ruído em volta, então um tapete pode ajudar a amenizar, almofadas, tecidos, mantas, no cantinho da tranquilidade. Bacana. Acho que travou aqui para mim, da Catalin. Eu não sei se a minha também tá travada, mas chegou uma outra pergunta aqui do Rogério. Tá, chegou uma pergunta aqui para mim do Rogério Fabiano Almeida. Ele falou assim: Jéssica, unhas roídas, qual a leitura que você faz da pessoa? Unha roída, roer unha, na verdade, né? Tem muito a ver com ansiedade, está completamente ligado à ansiedade, sim, e também a um hábito que a pessoa adquiriu de roer a unha. E aí, o que tem que identificar nesses casos? Qual que é o gatilho mental que te leva a roer unha? Por exemplo, tem pessoas que adquirem hábitos na vida, como, por exemplo, toda vez que almoça, tem que comer um doce depois. Isso é o gatilho mental da pessoa. Aí, a Kathleen voltou, tinha Eu travado, agora sei. voltou. Tô aqui O que eu falando, perdi? me perguntaram sobre roer unhas, e aí eu tô falando que isso tá muito ligado à ansiedade, que a pessoa tem que identificar qual que é o gatilho mental que leva ela a roer unha. E aí, identificando esses gatilhos, você consegue criar novos gatilhos. É fazer uma reprogramação do seu cérebro mesmo. Eu também sou especialista em programação neurolinguística, que é a famosa PNL, e a gente trabalha dessa forma, sabe? O seu cérebro ele já está habituado a fazer aquilo, então nós vamos criar novos gatilhos mentais, fazer uma reprogramação mental aí em você,
e para que você, às vezes, elimine isso da sua vida e consiga ter novos gatilhos para outras coisas, não para roer unha. Mas, assim, não tem como fazer uma leitura da pessoa. Não quer dizer que todo mundo que rói unha significa isso. É muito particular também. Isso vai muito de pessoa para pessoa, mas o ideal é investigar como que isso começou e pelo que isso permanece na sua vida até hoje, né? Qual que é o significado disso para você? É muito nesse sentido. E aí chegou uma outra pergunta da Patrícia, que ela perguntou assim, como posso auxiliar uma pessoa que tem crise de pânico? Existe alguma técnica para diminuir o mal-estar? A síndrome do pânico é algo muito sério, é muito grave, porque a pessoa realmente tem a sensação de que ela está morrendo, ela não está fingindo aquilo, é realmente uma doença mental, precisa ser tratada com um especialista. Se você convive com uma pessoa assim e você não estudou sobre isso, não tem um preparo, né, que um profissional tem para tratar isso, não tem muito o que fazer. Você tem que incentivar essa pessoa a buscar ajuda profissional e se colocar à disposição para ajudar nesse sentido. Né, é não criticar de forma alguma, não achar que essa pessoa está com frescura, ou ligar isso a, por exemplo, falta de espiritualidade ou algo desse tipo. Mas incentivar essa pessoa a buscar ajuda profissional, se colocar à disposição para ajudar ela, um ombro amigo, uma escuta sem julgamento, falar que você está à disposição para levar ela no médico, no psicólogo, enfim, você pode ajudar dessa forma. E técnica para diminuir o mal-estar seria esse exercício de respiração que a gente passou, pode auxiliar essa pessoa, pode ensinar essa técnica. E uma outra é a técnica de acalmar a pessoa, é fazer ela ficar no presente, no aqui e agora, observar o que ela está sentindo, fazer com que ela observe, né, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, mas nunca de forma alguma falar que o que ela tem é um exagero, que aquilo não existe, porque para ela existe. A nossa mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se você imagina que você está morrendo, a sua mente vai acreditar que você está morrendo, então você realmente vai ter a sensação de falta de ar, o seu corpo vai se preparar para o perigo. Então, por isso que a gente nunca pode falar que a pessoa está exagerando. Então, a melhor ajuda é essa, é não criticar, não julgar, é incentivar a pessoa a procurar ajuda profissional e ensinar o exercício de respiração para ela fazer ali na hora, porque é algo seguro, que dá para todo mundo fazer. Mas é basicamente isso. Eu acho que não chegou até agora mais nenhuma pergunta. Você tem mais alguma pergunta, Catalina? Mais alguma consideração, alguma coisa para fazer? Para falar? Acho o que eu ia comentar é que eu acho muito importante que cada vez mais profissionais de arquitetura e design estejam ligados a essa questão muito humana, né, que vendo que as situações são delicadas, que estão realmente aparecendo para nós nos escritórios, né, difícil de lidar, tudo mais, contar realmente com alguém da área de psicologia para colaborar numa equipe multidisciplinar, né, nós estamos tratando de vidas, de pessoas, né, e por mais que a gente esteja falando da construção de um ambiente físico, a gente já entendeu, já viu, né, que isso interfere sim no bem-estar, tem um resultado, tem uma importância, né, a gente não pode ignorar. Então, as equipes multidisciplinares, eu acho que vai ser uma evolução do nosso trabalho aí no que vem pela frente, né, a gente está tendo realmente uma mudança muito rápida, até em tudo que a gente veio estudando aqui, agora está tendo uma aceleração ainda maior para essa nova fase, né, esse novo momento até do próprio contato digital, né, a falta que as pessoas têm de ter o contato físico, a importância, né, até chegou uma pergunta muito interessante aqui para mim esses dias, se a gente achava que as pessoas iam voltar mais a querer morar em casa do que em apartamento agora, depois desse momento. E aquilo, nossa, me fez pensar bastante sobre isso, porque realmente as pessoas nunca imaginaram uma situação tão delicada como a gente está passando em ambientes restritos, né? Eu fiz uma videochamada esses dias e a pessoa estava no apartamento, ela falou, olha, eu não saio do apartamento faz dias, isso tem me feito muito mal, então a gente não tem ideia do impacto real disso na vida de cada um, né?
é muito sério, né? E tem que ser tratado, tem que ser cuidado. Então, como você falou, assina embaixo, acho que as pessoas têm que procurar ajuda mesmo, não podem esperar explodir, né? Não podem se achar fracas por isso, né? A situação é séria e é impactante para todos nós, né? Então, somos seres aí que estamos sempre abertos aos estímulos, estamos sentindo toda essa pressão, né? Então, essa saúde mental, ela pode ser atendida, ela pode ser compartilhada, né, com esses anseios, essas, né, e se vocês puderem, de repente, dar uma olhada nesse ambiente de vocês, aproveitando esse momento de quarentena, achando pontos para se sentirem melhor, né? Realmente reavaliando esse autoconhecimento através do ambiente é um processo incrível, é muito produtivo, fazer isso de forma positiva, né? Não olhar só o que tem de ruim, só o que tem de manutenção, né, a ser feito, e sim das conquistas, das coisas boas, né? E eu acho que é esse o meu recado, né? Que quem precisar da gente também estamos aqui, também sou mentora do Bom Negócio, da empreendedora curitibana. A ideia é que a gente possa compartilhar o máximo de coisas num momento de muita união mesmo, para que a gente saia dessa, assim, uma situação assim revisitada, olhando mais para o ser humano, cada vez mais para a vida mesmo das pessoas. Com certeza. Também gostaria de agradecer pela participação de todos vocês, que vocês consigam ter uma saúde mental melhor, até mesmo nesses momentos de crise que a gente está enfrentando. Obrigada você também, Catalina, por dividir Obrigada. aqui seus conhecimentos com a gente. Qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento, eu fico à disposição. Vocês podem me adicionar nas redes sociais, é tudo Jéssica Demite. É só me procurar lá, se quiser mandar mais alguma pergunta. O Catalina também, se vocês quiserem conhecer mais o nosso trabalho, só entrar em contato com a gente. Então, acho que uma boa tarde para todo mundo. E acho que a mensagem que eu queria passar também era essa. Então, só agradecer mesmo. E se vocês precisarem de alguma coisa, a gente fica aqui à disposição. Um abraço, pessoal. Um abraço, tchau, gente.